Olá, como diria o professor José Márcio Rego, bom dia, boa tarde e boa noite, porque a gente não sabe qual horário que você vai estar vendo esse podcast. E qual a novidade hoje? Quem vai estar tocando hoje aqui o podcast sou eu, né? Vocês já me conhecem por um podcast que a gente fez. Eu sou o produtor, diretor do podcast. Me apresenta aqui o Edu César. E hoje a gente está aqui com duas convidadas muito especiais, né? Mas antes, eu queria que vocês se inscrevessem aqui no canal, seja membro, compartilhe essa live. O nosso podcast já está com crescimento muito rápido, né? E só depende de você para ele crescer mais. Então vai estar aparecendo aqui durante o podcast as nossas mídias sociais para você se inscrever, ser membro e compartilhar esse podcast. Eu tô aqui hoje com duas economistas, né? Eu vou ler um pouquinho aqui, a gente tem aqui uma colinha, vou ler um pouquinho sobre elas. A Fernanda Lima, tá? Não é a atriz Fernanda Lima, mas tão bela quanto ela, ó. Muito obrigada. Fernanda Lima, ela é pesquisadora sobre política industrial, preços macroeconômicos, com o professor Bresser, que já esteve aqui também, né? Parceiro do professor José Márcio. Trabalha no mercado financeiro há 14 anos, como economista atualmente, mas já passou por áreas como back-office, análise de investimentos, trader e operações à vista. Gosta muito de estudar como a política macroeconômica. Gosta muito de estudar como a política macroeconômica afeta os demais agentes da nossa economia. Também gosta muito de arte e de cinema. E eu tô aqui com a Gabriela Fioretti também. O caminho dela foi mais atípico. Ela não começou na economia. Ela tem a formação inicial em design gráfico, mudou da área de para a área de economia e hoje é mestranda na PUC São Paulo, se mantendo alinhada com as pesquisas de sua alma mater. Como economista, atualmente orientada no mestrado da PUC, da qual é bolsista CNPq, pela Rosa Maria Marques. A Rosa Maria acho que já esteve aqui no podcast. Se eu não me engano. Escreve e desenvolve pesquisas nas discussões de economia política sob a ótica marxista, com foco em áreas sociais, sobretudo em saúde. Atualmente, ela desenvolve projetos internos e dissertações todos voltados para a economia da saúde e o processo de acumulação de capital. Gabi, você falou das suas maiores conquistas, eu não vou ler agora porque nós vamos fazer uma pergunta sobre isso. Legal. Tá bom? Pra gente começar, eu vou começar aqui com a Fernanda. Hoje, como eu vim pra cá, assim, fui pego meio de surpresa, então eu tive que dar uma estudada. E aí eu li um artigo, né, que a Fernanda assina no CGN, e eu vou te fazer umas perguntas baseado nesse artigo, né, falando sobre inflação, né. Então a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é assim, ó. Você menciona lá nesse artigo que a inflação dos alimentos é causada por fatores como clima, câmbios e preço das commodities, né? Você pode detalhar pra gente como que esses fatores interagem entre eles e qual o papel deles mesmo na alteração da inflação? Né? Claro. Eu escrevi esse artigo com um cientista político, Juliano Medeiros, e a gente teve o interesse de fazer esse artigo justamente porque nesse momento, no Brasil, está se falando muito sobre a alta do preço dos alimentos. Então, a gente achou pertinente olhar por que os preços dos alimentos estão subindo e quais são esses fatores que estão determinando os preços. Que muita gente estava dizendo que era culpa do governo ou não é culpa do governo. E, na verdade, a gente quis mostrar como esses fatores estão além da política, dessa polaridade política, né? Então, quando a gente fala que depende do clima, das mudanças climáticas, está referente à oferta e à demanda desses alimentos. Quando a gente passa por uma seca muito grande ou até mesmo por uma enchente, né, um período de chuva muito forte, você vai ter uma escassez dessa produção, né, uma quebra de safra, e essa quebra de safra atrapalha diretamente a demanda e a oferta desses preços. Então, por mais que os agentes estejam comprando esses alimentos, na falta deles, os preços irão subir, que é onde vem essa inflação. Quando a gente diz do câmbio, quando o nosso câmbio está muito desvalorizado, que é o caso que está acontecendo no Brasil agora, a gente sai de um câmbio de perto de R$ 4,95, R$ 5, para esse câmbio em torno de 6, 5,80, 5,90, você tem uma pressão em cima desses preços, porque as commodities são cotadas lá fora e, claro, além do preço da própria commodity, você também tem tudo que é feito esses alimentos, como adubo, como diversos outros fatores que estão ligados ao preço, que acabam subindo esse valor do alimento. Tá. Fernanda, eu vi aqui também nesse artigo que você, assim, você me corrige se eu estiver errado aqui, mas você não é a favor de uma tática que está sendo muito usada pelo governo atual, que é aumento de juros, né? Aumento das taxas
para poder controlar a inflação. E a gente sabe, eu estava até ouvindo uma matéria vindo para cá hoje, que a política, né, econômica do governo atual está sendo muito baseada para tentar resolver o problema da inflação, que é uma coisa que está fugindo do controle. E assim, ó, independente, né, a gente estava até conversando em bastidores aqui, independente da posição política ou ideológica, né? Porque também assim, não tá dando certo agora no governo do Lula, nós estamos com problema de inflação e tal, mas também outros governos também ninguém teve a fórmula mágica, né? No governo anterior, o Paulo Guedes resolvia tudo, mas não resolveu nada, né? No governo da Dilma tivemos também problemas, no governo do Temer a mesma coisa. Então é um problema já antigo que a gente tem, né? Eu tenho 52 anos e desde quando eu era criança a gente ouvia falar em inflação, né? A gente brincava na rua, meu tio ele pichava as coisas na rua, ele pichava sobre inflação. O mundo está acabando em 82. Então assim, por que eu tô te falando isso? Aí a pergunta serve para vocês duas, tá? Porque hoje a guerra ideológica está prejudicando muito a economia, prejudicando todo o país, muito país. Então, assim, é fácil criticar a política, né? Mas ninguém dá solução. Aí eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo assim, a gente vai ter um problema aí, a gente tá tendo um problema sobre os pisos da saúde e da educação, né? E o teto de gastos. O governo não quer mexer no teto de gastos. Mas aí em 2027, pelo que eu ouvi hoje, vai parar a administração da saúde, a verba e a administração da saúde e da educação. E aí onde é que a gente volta pra pergunta sobre a taxa de juros? Por quê? Porque o nosso ministro, a solução para ele, essa é a minha opinião, tá? Se eu tiver errado, vocês podem acrescentar ou discordar de mim, aqui é uma conversa. A maioria da solução da política econômica é vamos aumentar os juros. E aí, eu vi no seu artigo que você não é a favor disso. Então eu queria saber a opinião das duas, começando por você mesmo, por causa que está baseado no seu artigo, e depois da Gabi. O que vocês acham disso? Vocês são a favor? Você acha que essa pergunta é meio exagerada? Não, o governo, o aumento da taxa de juros, sim, ele ajuda em certo ponto, ou não? Ou realmente não é a solução? Edu, como você mesmo disse, desde que a gente se conhece por gente no Brasil, a gente escuta sobre inflação. Esse tabu que existe no Brasil há muito tempo, essa alta dos preços. E como essa alta dos preços sempre foi combatida, igual você mesmo disse, através de uma taxa de juros mais alta. Então, o Brasil, historicamente falando, ele tem uma taxa de juros alta, assim como tem essa taxa de inflação. Só que quando eu penso, e eu digo nesse artigo que eu não era a favor de elevar ainda mais essa taxa de juros, porque eu penso o seguinte, você já tem uma taxa de juros suficientemente alta, ela está em torno próxima de quase 15% no Brasil. É uma taxa de juros muito alta. A gente tem a taxa de juros, uma taxa de juros reais, uma das mais altas do mundo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para outros mecanismos que vão combater essa inflação, além da taxa de juros. Porque essa taxa de juros muito alta, ela contrai investimento, ela atrapalha o setor industrial, ela atrapalha todos os outros setores da economia que precisam de crédito. Então, eu, Fernanda, quero abrir uma empresa, você, Edu, precisa tomar crédito para sua empresa. Essa taxa de juros está muito alta. Ela inviabiliza diversos projetos na qual o brasileiro estava disposto a fazer. Assim como um empresário, como um industrial, como o setor da agropecuária. Então, esse crédito é sempre muito alto, estrangulando a economia. Dado que você tem essa taxa de juros alta e uma inflação alta, persistente, que no longo prazo... Longo, vamos supor em um ano, tá? O longo prazo vou colocar aqui como 2026. Você não tem uma perspectiva de uma redução drástica dessa taxa de juros e nem dessa taxa de inflação. Então a gente tem que olhar para esses outros fatores, que foi o que eu quis mostrar nesse artigo, porque existem diversas outras maneiras na qual a gente pode fazer um combate desse preço dos alimentos, além da taxa de juros, porque a taxa de juros, você sobe, estrangula diversos outros setores da economia e, aparentemente, ela não tem sido 100% eficaz. Essa política monetária, ela não está 100% eficaz no combate dessa taxa de juros. É preciso olhar além. O que a gente pode fazer além da taxa de juros? Para não inviabilizar os diversos outros setores que a gente tem na economia brasileira. É mesmo porque essa solução, até nessa matéria que eu ouvi vindo para cá, os próprios comentaristas, foi na Band, eles falaram, né? E a Band, assim, a gente sabe que ela não tem uma ideologia política definida. Então, a gente não pode nem falar, é a imprensa, né? Então, os comentaristas ali eles são bem abertos. E ele falou assim, essa é sempre a mesma solução que os governos têm tomado, principalmente o governo Lula.
poxa, se os caras sabem que não é a solução, por que eles insistem nessa solução? E aí, Gabi, até vou te complementar nessa pergunta, o que você acha sobre a Tati, a opinião dela. Você teria alguma ideia, assim, por que essa insistência sempre? Seria mesmo porque não tem mais uma outra opção? Ou não quer ter uma outra opção? Na verdade, assim, Edu, bom, vou dar um passo para trás, agradecer aí a apresentação, agradecer também o professor José Márcio, que apesar de não presente, se faz presente sempre, né? Acho que a partir dos anos 90, dando alguns passos para trás, tá? O economista, ele é puramente visto, assim, como um cientista na área exata, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que você entender o fenômeno inflação no Brasil é entender as especificidades brasileiras, né? Então, acho que a gente tem aí trabalhos, e aí a Fernanda deve ter muito mais a acrescentar, mas a gente tem estudos né, no passado ali de inflação inercial para explicar os fenômenos de inflação até no passado. Então, assim, a inflação ela é um fenômeno que ela pode se dar principalmente, eu vou tirar agora essa variável da inercial, que eu acho que vamos entrar numa coisa muito economiquez ali, não quero isso, acho que eu quero deixar um conhecimento, assim, bem acessível a todos, mas tem duas formas de você analisar a inflação, é da onde essa inflação está vindo, é uma inflação por demanda, então, de alto consumo, eu tenho um país que está aquecido na compra de bens, ou eu tenho uma inflação por oferta, que a gente sabe que é o que tem hoje. Desde, né, eu acho que vieram acontecendo fenômenos mundiais que levaram a um desarranjo acho que de toda a alta do preço, não só no Brasil, né? Então você tem desde a pandemia que começa a desarranjar ali as cadeias globais de valor, então a produção de um bem ela se dá em cadeia, né? Eu produzo uma parte aqui, né? Um tênis, o cadarço é em um lugar, o couro é em outro. Então eu tenho essa estrutura que ela é muito interligada, então uma vez que um país se desarranja, respinga em outros de forma muito mais célere, né? E aí você tem guerra, Ucrânia e Rússia, hoje acho que a gente tem não defino guerra, obviamente, mas a gente tem aí embates políticos entre duas grandes potências. Então, quando a ideia de aumentar a taxa de juros, sim, ela é tratada como uma panaceia, como um remédio para tudo. Porque, de certa forma, se eu estou aumentando juros, é o que a Fernanda falou. Eu estou limitando o poder de compra de forma indireta das pessoas. Eu limito o crédito, eu limito a compra, eu limito o investimento, eu crio recessão. Uma vez que eu crio recessão, eu vou diminuir o consumo daquele país e aí eu vou ter uma queda de inflação. Então, é um processo de diminuição de inflação que ele pode ser efetivo, mas ele tem um gosto muito amargo. E acho que é um gosto que, assim, da mesma forma que a inflação, ela é muito pesada pra gente, né? E às vezes a gente pode até entender que tem um desalinhamento ali. Esse mês o IPCA veio mais baixo, mas você ainda vê que, mas o mercado tá alto pra caramba, minhas compras. Acho que isso também, o efeito da cesta de cada classe social também deve ser sempre levado em conta, né? Então, esse remédio, ele pode ser efetivo, mas ele tem, como eu falei, um gosto amargo. E aí eu vou citar aí o que está acontecendo na Argentina. O Milei, se você olhar pela ótica de diminuição de inflação, eu posso considerar um sucesso. E ele tem, acho que de certa forma, existe um movimento ali de elogios para ele. Mas você vê a contrapartida social por trás de toda a sua medida, de criar uma recessão, a que custo eu quero só diminuir os meus preços? Então, assim, não acho que a gente tem que tratar como vilão. Acho que aumentos de taxas são, de fato, às vezes efetivos, mas eu acho que ele não tem que ser tratado como remédio, o único remédio. E é aí que você põe em jogo toda uma questão social, né? Acho que também vale o economista entender ali, não estou falando os formuladores, né, os formuladores de políticas apenas, estou falando economista de mercado financeiro e tal, que eu acho que é quem acaba indo muito a público, né?
E acho que falando ali, a gente sempre ouve, o mercado tá isso, o mercado né? movimentou, o mercado aceitou. Quem é o mercado, né? O Demian falou. Então, quando ele fala isso, a gente fala assim, ó. E aí, novamente eu falo. Nós vamos falar também um pouquinho sobre política e tal. Mas independente de quem tá assistindo a gente aqui, da posição política ou não, tem coisas que precisam ser claras aqui. Então eu vou me colocar agora como o cidadão, mesmo porque eu não sou economista, né? Tava até conversando com vocês. Então assim, mas a gente entende um pouco, né? Claro. Vocês são economistas, a gente entende e tal. Nós vivemos num país onde, infelizmente, 80% da população não tem graduação, tá? A gente teve um podcast aqui com o ministro Renato Giannini e a gente estava falando sobre esse problema. E assim, uma coisa que eu fico muito feliz aqui, né? Até abrindo a própria mente da gente aqui que está por trás das câmeras, a gente tem recebido muitos economistas aqui e ex-políticos de ambos os lados, né? E o Brasil tem muita gente preparada, gente. De ambos os lados. Cara, tem muita gente nos governos Dilma, Lula, até do próprio Bolsonaro, algumas pessoas tal, que são muito preparadas, né? Só que a gente, o brasileiro hoje, ele não sabe quem é Demian Fioca, né? A maioria da população. E aí fica muito fácil a gente criar uma narrativa e falar tudo é culpa do mercado. Eu tô falando agora como cidadão. Sim. Tá? O cara que pega 3 ônibus lá de manhã para trabalhar, né? Que nunca passou nem na porta da GV, que ele não tá preocupado com isso também, ele chega no mercado lá, mercado para ele é o mercado na hora que ele vai fazer a compra, né? Eu acho, assim, com opinião própria, que tá faltando. O nosso problema hoje, um dos problemas é a comunicação. Então, assim, é muito fácil a gente culpar o mercado, a gente culpar vários fatores que talvez muitas coisas estão até certas, mas que o brasileiro, ele não quer saber. Ele quer saber assim, como é que eu vou resolver meu problema de pagar o café mais barato, né? Então, a questão que a gente coloca aqui é assim, vocês não acham, assim, que falta um pouquinho de comunicação, falar diretamente com o povo? E aí, a gente não pode nem... Porque aí a imprensa vai pra cima, né? Do político. O Lula tá culpando o mercado porque ele tá querendo achar um culpado. Eu não acho isso. Eu acho que o Lula culpa o mercado porque falta comunicação. E aí eu vou explicar pra vocês como, assim. Porque assim, ó, ele culpar o mercado, se ele ficar culpando o mercado e não arrumar uma solução, a própria questão do aumento da taxa de juros não é uma medida popular. Porque assim, ó, se vai aumentar a taxa de juros, não vai ser a solução. O ano que vem tem eleição. E o governo, ele tá tanto no teto, até no teto de gastos que ele não quer mexer, também não é popular. Porque se ele conseguir arrumar um jeito de tirar o teto de gastos, ele consegue fazer o que ele quer, em partes. Sim. Então, tá faltando entender a comunicação. Eu falei isso com o ministro Renato esses dias. E ele concordou na questão da educação. Agora eu vou falar com vocês na questão da economia. Vocês não acham, assim, que falta uma comunicação mais clara com o povo? Tipo assim, ó, gente, vamos deixar de lado toda essa guerra que não tá levando o nosso país pra nada. E vamos falar de economia. Vamos pegar gente preparada igual vocês, igual os economistas que vêm aqui. Vamos sentar todo mundo na mesma mesa. Porque tem... Cara, falando sério, assim, eu como cidadão... Depois que começamos a produzir aqui o podcast, eu não sabia que a gente tinha tanta gente nessa área preparada. Tanta gente. Nós temos material humano muito legal. Só que eu tô sabendo aqui, né? Que eu tô aqui. Mas o cara que tá na casa dele não tá sabendo. Então, você acha que não é hora assim de todo mundo sentar numa mesa e falar assim, ó, vamos conversar, vamos buscar um plano todo mundo junto, direita, esquerda, centro, e vamos falar, vamos arrumar um jeito daquele cidadão que tá ali... Fala assim, ó, eu vou resolver sem promessa besta, assim, sem promessa que não vai ser cumprida. A gente precisa arrumar um jeito de como você vai poder comprar o seu alimento mais barato. Assim, a Fernanda vai falar, né? Você tem até algumas propostas aqui, a proposta do imposto sobre exportação, você tem até algumas ideias legais para poder ajudar a diminuir. Mas dentro dessa pergunta longuíssima que eu estou fazendo para vocês aqui, eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Assim, vocês não acham que falta, assim, né? Tirando todo o lado, direita, esquerda, centro, o cidadão brasileiro está cansado, gente. Ele tá cansado. Assim, é o que a gente ouve. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma notícia, por a gente estar mais preparado, a gente sabe que não é assim, né? Mas o cidadão, por exemplo, o próprio Lula, o ano que vem, se a gente continuar nessa situação aqui, tá, ele não se reelege. E nem quem ele indicar.
O nome é o Haddad. Se ele indicar o Haddad, também não se reelege. Então, tinha que ser pensar numa solução. O que vocês acham de todo esse panorama aqui? Edu, é uma pergunta bem longa e cheia de provocações. Pode responder por partes, se você quiser. E cheia de provocações até que não é muito da nossa área. Mas eu acho que o problema de comunicação do governo, ele é estrutural. Que não é uma coisa da educação, da saúde, ou do Ministério da Fazenda, ou do Ministério do Transporte. Eu acho que é um problema estrutural, na qual tem diversos projetos maravilhosos acontecendo, onde as pessoas não estão sabendo. Então, acredito que... Eu até assisti o último podcast de vocês com o João, que é secretário executivo da ministra Tebet, e eles estão fazendo um projeto incrível, um PAC incrível em relação a rodovias, que está ligando o Brasil a diversos outros países em rotas, que vai ajudar as exportações brasileiras, vai tornar essas rotas mais baratas, com infraestrutura, e pouco tem sido divulgado. Então, eu acredito que existe um problema muito forte, estrutural mesmo, na comunicação. O que não depende dos ministérios, é mais voltada para a parte da comunicação do governo. Esse é um ponto, que concordo com você, existe um problema. O outro ponto ligado a... O que pode ser feito para melhorar em relação ao cidadão? Eu acho que já existem diversas coisas acontecendo que está facilitando a vida do cidadão brasileiro, como esse crédito agora que veio, o novo consignado, que vai ajudar todo brasileiro que trabalha em empresa privada, que é CLT, a negociar suas dívidas. Vai sair de um crédito que é em torno de 120% ao ano para um crédito que vai pagar muito mais baixo, em torno de 3% ao mês. Então, você vai ter uma parcela... Eu estava dando uma lida sobre isso hoje, que a parcela média desse novo empréstimo é em torno de R$300. É muito mais barato para essa população pagar esse novo crédito, refinanciar essas dívidas e pagar através dessa nova forma que o governo está fazendo, do que ele estava sendo feito. Vai sobrar mais dinheiro no final do mês dele, porque a parcela da dívida vai estar muito menor dentro do orçamento dele. Isso já é um mecanismo que você olha o que o governo está fazendo para o trabalhador. Eu tenho algumas ressalvas em relação à macroeconomia, em relação a isso. Acho que é muito bom quando a gente olha para o lado do trabalhador e como ano eleitoral, que é o próximo ano, vindo de um presidente que está com uma popularidade caindo, é um funcionamento bom para isso, mas quando eu olho para uma economia que está superaquecida, o mercado de trabalho que está superaquecido, e você tem uma inflação alta, será que dar mais crédito ainda para a população vai resolver ou vai atrapalhar o papel do Banco Central? Porque nesse caso é como se o Banco Central e o Ministério da Fazenda fossem dois trens, cada um em uma direção, em direção contrária, e uma hora eles vão explodir, eles vão bater, vai ter uma coalizão. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu acho que quando a gente olha para o trabalhador, tem sim muita coisa fazendo. E, para mim, a redução da desigualdade social é primordial. Acho que deveria ser um lema de todos os governos quando a gente tem um país pobre como o nosso. A gente vem de uma desigualdade social tremenda. Mas, quando você pergunta para mim em relação porque o ministro da Fazenda, para tudo ele quer aumentar os juros. Eu acredito que não. Ó, professor, chegou. E o programa está sendo especial. Então, porque eu esqueci de falar no começo. Você esqueceu dos 10 mil? Esqueci, nós estamos chegando aí nos 10 mil. Provavelmente na hora que for pro ar, esse vai ser o episódio especial dos 10 mil. Elas vieram no episódio especial 10 mil. Hoje tá faltando, no dia de hoje, acho que 50 e poucos inscritos só para chegar nos 10 mil. Então, por ser especial, vamos aproveitar e estamos fazendo em 2 blocos, porque agora chegou o nosso querido professor Zé Márcio Rego, né? Tá aqui com a gente. Então, vamos lá. Parando da onde a gente tinha... Continuando da onde a gente tinha parado, assim, a gente estava falando sobre uma pergunta enorme que eu fiz aqui, que pode ser respondida em 4 partes. Eu vou reformular em relação ao ministro, tá? Eu até falei pro professor já que eu gosto muito do ministro Haddad. Então, assim, tô enchendo o saco dele para ele trazer o Haddad aqui. Ele come pizza com o Haddad, mas ele não trouxe o Haddad aqui. Toda semana. Toda semana. Mas abrevia a pergunta, vamos lá. Então, a pergunta é o seguinte... Talvez na pergunta eu não soube ficar bem claro. E você falou uma coisa legal. Você falou que você não acha que passe pela solução da cabeça do ministro só ser cortar as taxas de juros. Eu também não acho. Só subir a taxa de juros. Só subir a taxa. Só que, volta de novo, você até falou, tem algumas coisas que não são da área da economia, mas eu acho que a minha parte aqui, agora, ainda mais agora, a partir que o professor chegou, o meu lado é mais a comunicação mesmo. Então, assim, a comunicação ela atrapalha um pouquinho. Por quê? Você sabe que não eu também sei, mas o que é divulgado aí fora é que assim, botaram apelidos até, tal, que ele acha que a solução do ministro é só essa.
cortar a taxa. E aí isso atrapalha. Volta de novo na pergunta sobre o fator da comunicação do governo, da internet, atrapalhando, e hoje tudo é internet. A economia. Até sobre esse fato do ministro. Sabe, Edu, eu acho que o problema da fake news é muito forte nesse governo e acho que, de uma forma ou de outra, governos de esquerda estão tendo uma dificuldade maior em como se posicionar e talvez enfrentar essa guerra contra a fake news. E, inclusive, o ministro saiu extremamente prejudicado do episódio do Pix e da fake news do Pix, com aquele vídeo do Nicolas Ferreira, né? Aquele vídeo que tinha diversas mentiras, enfim, fez um estrago muito grande. O que eu acho é que, na minha visão, falta mesmo como o governo pode encarar de uma forma melhor todos esses ataques de fake news que ele vem sofrendo da extrema-direita. Isso, com certeza, está atrapalhando. A gente vê que não é o posicionamento do ministro. Nunca ouvi nenhuma fala dele dizendo temos que subir a taxa de juros. Muito pelo contrário, o ministro sempre se posiciona contra o aumento excessivo da taxa de juros, porque estrangula investimentos, estrangula a economia, dificulta a vida dos mais pobres, dificulta toda a economia como um todo, né? Não só empresário, industrial, para todo mundo. Para todo mundo uma taxa de juros mais alta é desafiador. Mas alguns apelidos, algumas fake news giraram em torno dele e causaram esses episódios mesmo realmente constrangedor, na minha visão. Você vê um governo tão desarmado com essa guerra da fake news, né? Professor, alguma pergunta? Não, eu queria só pedir desculpa a Fernanda e a Gabriela pelo atraso. Sem problemas, foi professor. Por motivos justos, né? Pedir desculpa a você também e aos internautas. E registrar a alegria das duas aqui no nosso podcast. E quero registrar com um singelo, não é nem uma obra, é um gift, né? Esse aqui é seu. Muito obrigada, professor. Não está acabado, mas aqui no final eu acabo de acabar. Esse é seu e esse é seu. Ai, funciona, se quiser, você põe um preguinho comprido, pá, funciona. E se quiser deixar assim em cima do coisa, dá sorte. Coisa que vem da minha mão, dá sorte. Desculpa. Muito honrada com o presente. Obrigado. Muito obrigada, professor. Vou agradecer professor. E deixar. Esse daqui você consegue, se aí de casa você consegue comprar, esse daqui não, então vou fazer uma inveja então aqui. Deixa eu aproveitar aqui. Claro. Esse aqui é o livro que a Gabriela mostrou, é ali, né? A GV e os amigos fizeram uma homenagem aos meus 70 anos, não parece, eu aparento só 50, mas eu tenho 70. Na verdade, eu aparento 80. 45, professor, eu diria. 46. E aí fizeram uma homenagem para mim na GV, que aliás a homenagem você gravou, né? Sim. Está disponível. E fizeram esse livro, que está muito legal, não é porque não tem nenhuma coisa minha, está muito legal por causa dos caras. Pércio Arida, Delfim Neto, Brescia Pereira, Gabriel Galípolo, Paulo Gala e um monte de gente interessante e importante e meus amigos, né? A homenagem está no canal nosso aqui e também está no canal do Paulo Gala também. Também está no canal do Paulo Gala, é verdade. Ele colocou no canal dele. E o Trump pôs ontem no canal dele. Pôs ontem? Da Casa Branca. Mas hoje eu pedi para tirar. Ele pediu para tirar. Eu pedi. Boa. Vamos lá. Eu não sei o que vocês já abordaram, mas eu vou começar. Eu me interessei, eu não as conhecia, mas eu me interessei pelas duas, pela participação que vocês têm, interessante, no Mangaba, no grupo de discussão. E ali essas meninas, alguns reclamaram comigo, pô, essas meninas são muito instigantes, são muito... Eu falei, não, pedindo para pôr no banco vocês num período. Não vou falar quem. Não mas eu acho que era homem. Era homem. Deve ser. Mas não um só. Não, mas eles tendem a fazer isso. Não, vezes. 2 ou 3. 3. Não, 4, perdão. O quarto não foi incisivo. E eu falei, não, as meninas ficam. E aí comecei a observá-las. E elas são inteligentes, não são? Sim. E eu tava até com medo aqui. Você ainda bem que você chegou para mim. Eu estou conhecendo pessoalmente elas hoje. E então é isso, eu queria fazer esse registro. Eu amo a participação de vocês duas. Fico feliz. No grupo do Mangaba. E perguntar uma pergunta bem assim, óbvia, mas para mim é interessante. Por que se interessaram por economia? Começa pela Fernanda e depois a Gabi. Professor... Vocês já falaram do mini currículo, já falaram. Falamos, tá. O Edu apresentou a gente. Mas não falaram por que optaram por economia? Não. Não, nunca. Tá. Não falamos. Você sabe que
na faculdade, no ensino colegial, essas coisas, eu sempre fui uma grande fã de história. Sempre foi minha matéria favorita. Junto com matemática, mas história é muito mais que matemática. E eu tinha muita vontade de conhecer a história por trás das coisas. E a economia foi que me trouxe para esse lugar, de conhecer um pouco da sociologia, da filosofia, porque nos primeiros anos de graduação você tem ensino do pensamento econômico, eu tive ciências sociais 1 e 2. Perdão? Eu fiz na Universidade Estadual de Maringá. Maringá. Isso, eu sou de lá. E para mim foi decisivo esse estudo do encontro da história com o pensamento econômico. Sempre me chamou muito a atenção. Você se formou que ano? Eu me formei em 2012. Nossa, que delícia, eleição nova, né? E você? Eu queria contar... Você fez economia também, né? Fiz. Queria contar uma história bonita, mas como eu cheguei em economia não é uma história tão bonita. Tá bom, mas conta. Eu, na verdade, me formei em 2013, 14, como designer gráfico na Belas Artes. Olha só. Eu fiz 4 anos, sou bacharel. Aqui em São Paulo, né? Isso, aqui em São Paulo. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. É que eu arrasto um pouquinho. Você tem um sotaquezinho. É que eu morava perto do ABC. Aí, entendi, pode ser. Puxa, brincadeira. E aí me formei, tentei ali passar por várias áreas do design. Cheguei assim, não vai dar, não consegui, né? Aí fui fazer cursinho, né, pra tentar tudo de novo ali. E aí falei, vou fazer cursinho pra medicina. Eu tinha acabado de me formar numa profissão que não tinha arrumado ali o emprego que eu queria, não tava ganhando. Então eu falei, quero ganhar dinheiro, vou ser médica. Aí eu entrei no cursinho, tive a primeira aula de biológicas. Aí eu lembro até hoje que eu saí chorando no carro ali, falei, mãe, ferrou. Eu gosto de sociologia. O que eu vou fazer? Se a primeira não ganha dinheiro, a segunda eu não vou ganhar. Brincadeiras à parte, né? Mas pode virar presidenta da República. Aí era até uma época que tava tirando da grade a sociologia e a filosofia ali como obrigatória. Na grade de aula e tal. Aí eu falei, bom, vou achar um meio termo nisso, achei economia, e aí fui ver as grades de cada faculdade. Aí acabei me apaixonando pela grade da PUC. Você fez PUC? Sou PUCiana. PUCiana. Você sabe que eu dei aula lá. Eu sei, tenho amigos que tiveram aula com você. Me aposentei como titular. Um dia eu tava eu volto para vocês, um dia eu tava no escritório do Temer, aqui na Rua Pedroso Alvarenga. E aí, não sei que veio o assunto e tal. Não, já me aposentei. Se aposentou? É aquele jeito dele, todo educado. Me aposentei até com o professor titular. Poxa, se aposentou com o professor titular, professor. Você sabe que eu não consegui. Eu só consegui me aposentar como presidente da República. Eu falei, não humilha, presidente, não humilha. E ele não chegou a fazer o concurso para titular, né? Mas... Então gostaram. Você então entrou em 2009? Entrei em 2019, na metade do ano. Exato, na metade do ano. Mas já se formou? Eu formei, agora estou no mestrado lá. Mestrado da PUC. Isso. Então você é economista formado e você é economista formado. Exatamente. Show de bola. Gabi, vou fazer aquela pergunta que a gente não leu no currículo, mas eu achei tão legal aqui que vamos lá. Eu tirei do currículo para fazer a pergunta. Ela conta aqui no currículo dela, vou até ler aqui, né? Uma das maiores conquistas dela foi num período recente. Ela teve a aprovação de um artigo puramente marxista, que você diz aqui, né? Num congresso da ANPEC em 2024, totalmente ortodoxo. Fala um pouquinho pra gente sobre essa conquista. Até para elucidar aqui, a ANPEC, ela acaba sendo majoritariamente ali ortodoxa, né? Ela tem discussões até, acho que... Uma coisa que eu bato muito na tecla é que a gente precisa variar o método de pesquisa dentro da economia. E a ANPEC, ela acaba sendo, né, tendo muito mais discussões de métodos ali, você usa muito mais métodos econométricos. Então, a aprovação, ela gira em torno mais, acho que desse olhar. E eu acho que o Marx e o marxismo, ele é muito escanteado, infelizmente, no mainstream. E aí, eu fiquei muito feliz e... Até eu vou aproveitar aí para agradecer minha coautora no artigo, a Rosa Maria Marques. Minha amiga. Acho brava, que ela... uma gaúcha brava. Eu sou suspeita, eu gosto muito dela. Eu também gosto muito dela. Devo muito a ela. E aí é um artigo sobre mercado de derivativos, né? E aí um derivativo em específico, a opção de ação, sob a luz do capital fictício de Marx.
Então, é uma leitura marxista sobre um ativo no mercado financeiro. A minha ideia sempre foi trazer o marxismo, que eu acho que muita gente, ou por provocação ou por curiosidade, me pergunta como que se atualiza uma teoria que foi escrita há muito tempo atrás. E eu bato na tecla que Marx é atual, é utilizável e é implementável. Eu acho que é uma ferramenta, a dialética de Marx é uma ferramenta de análise muito importante. Até do que você falou, Edu, a gente fala, o economista, o mercado, é culpa do mercado, economista de mercado, só fazendo um breve parênteses, né? Dado que a gente tem um processo de acumulação do capital centralizado no mercado financeiro, a gente tem a hegemonia do capital. Então, quem manda no fim do dia ali é o capital, né? A gente tem os agentes, agentes tanto privados quanto público, mas quem manda é o capital. Onde quem dita as regras é o capital, é o dinheiro ali. Capital de forma bem abstrata. E uma vez que eu tenho essa hegemonia do mercado financeiro, o que eu vou ouvir mais? O mercado financeiro, uma vez que quem está mandando, onde eu estou alocando meus recursos é no mercado financeiro, eu tendo a ter um olhar mais alinhado ao mercado. Então, só explicando o que eu acho que isso tem muitas discussões. O mercado disse isso, o mercado disse aquilo, porque no fim do dia é onde estão os interesses do capital, né? Então, pode ser quem for ali, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser eu, pode ser qualquer um daqui. Pode ser o Haddad. Pode ser o Haddad. A gente tem algo que manda muito mais do que a faixa presidencial, que é o poder do dinheiro, né? O poder do capital. Então foi aprovado e foi... Vou ler hoje à noite. Porque é disponível, você entra no site da Ampec, não é isso? Isso, exatamente. Vou ler hoje à noite. Parabéns, viu? Obrigada. Porque para ser aprovado um artigo com essa linha, Sim. É porque o artigo é bom. É bom. Porque ex ante há um bias aí para aprovar coisa. Se fosse da CEP, não. Exatamente. Da CEP era tranquilo. Exatamente. Perdão, vai lá. Professor, a gente estava falando aqui, eu comecei falando sobre um artigo que a Fernanda escreveu para a CGN, né? Um artigo bem legal que eu li, fiz a lição de casa hoje. Quando o senhor falou, vai para lá, falei, preciso fazer a lição de casa. E achei legal, assim, a gente começou a fazer algumas perguntas. Inflação de alimentos. Inflação de alimentos, ela faz a gente falou sobre as taxas aqui e tal. A gente estava falando sobre aquela, mais ou menos baseado na minha parte na entrevista com o ministro da Educação. Sei. A gente puxou um pouquinho também para a questão da comunicação, né? Porque eu fiquei à vontade, porque na parte técnica aqui, ele é uma fera. Mas aí nós fizemos um episódio, não sei se vocês assistiram, é o episódio que cria a SBPP, né? E fizemos um episódio ali na outra sala. Sim. E você participou, né? Sim. E aí eu falei, pô, Edu, você é interessante, não quer dizer que eu concordo com as ideias dele todas, né? Mas eu falei, pô, você é um menino, você não é só da técnica, né? Você é um menino que tem algum conteúdo. Aí eu lembrei dele para não dar cano com vocês, né? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu acho até legal, professor, que o senhor falou um negócio de não concordar com as ideias, porque é isso que está faltando, sabe? E aí... Total. Teve alguém que falou isso esses dias que veio aqui no podcast, que o podcast está dando certo porque o senhor fala conversa com todo mundo. É plural. Que é o que está faltando, sabe? Então, o professor abriu esse espaço aqui e o professor é uma pessoa que conversa com todo mundo. A gente estava conversando nos bastidores, né? Não, se você for o livro, todos eles falam isso. Que eu escuto todo mundo, posso divergir, né? Mas tem que ter essa... Tem que ter. Por exemplo, a reação lá, tira as meninas, essas meninas são muito agressivas. Não, deixa elas lá. Porque o ódio tá alimentado hoje, né? Não chega a ser ódio, e a falta de... o bloqueio mental mesmo. A gente tava até falando aqui, você pegou a gente falando na questão do ministro Haddad, né? Ela tava explicando umas coisas aqui, e é legal ver ela falando, porque ela é economista. Então ela fala, olha, eu não acho que seja essa a ideia do ministro, só que o que a gente vê hoje... O ministro Haddad já foi colocado num patamar em que todo mundo apelidou, falou... Mas eu quero aproveitar esse seu registro, que eu queria escutar das duas. Tudo bem, vocês são economistas, mas vocês têm, pelo que eu vejo na participação de vocês têm uma sensibilidade política muito interessante. Eu queria explorar uma coisa que me preocupa, até do ponto de vista eleitoral. As chances... Aqui abre o coração.
que vocês enxergam, primeiro da reeleição do Lula. Isso não quer dizer se vocês gostam ou desgostam do Lula, Claro. digo, estou falando condições objetivas ou subjetivas, né, da reeleição. E que vocês apontassem 3 nomes alternativos, não da esquerda só, 3 nomes potenciais, né? E depois eu vou falar também, se vocês quiserem que eu fale antes, eu prefiro falar depois. Vamos começar com a Fernanda Lima, né? Quer dizer, como é que você acha? Você acha que o Lula tem... Claro, está muito longe. Mas... Não, sim. Professor, eu não vejo outro nome. Tá. Para 2026. Tá. Eu acho que o nome dele é o mais forte, é o único nome que esse centro-esquerda tem. Posso te dar 3 nomes, que são pessoas que eu gostaria de ver com mais relevância, mas eu não vejo outro nome além do próprio Lula. Tá. Acho ele muito forte e acho que ele é o candidato. Tá, e qual seriam esses 3? Eu gosto muito do João Campos, prefeito de Recife. João Campos. Acho ele... Não te diria que ele está pronto para ser presidente da República agora, mas é um nome que eu gosto muito. Acredito na política que ele faz, na forma de política que ele faz. É o namorado da Tabata. Sim, namorado sim. da Tabata, Da isso Tabata. mesmo. Aliás, a Tabata tá devendo uma visita, que nós vamos tentar trazer ela, viu? Vamos. Ela ficou de vir no podcast, acabou não vindo. Eu Outro lembro. podcast, mas nós vamos tentar Vamos. trazer ela aqui. João Campos. Acho que um outro nome... Não acho que tenha força, mas acho que é um outro nome que vai vir, é o Haddad. O Haddad. Acredito mais nele no Senado. O próprio PT eu acho que não... É um nome, seria o melhor nome Exato, de todos. mas não acho Do que PT tenha... ou fora, mas ele não vai ter a legenda. Não, mas eu acredito que ele faria um excelente trabalho como senador. Acho que seria um grande nome para o nosso Senado. Poxa, em terceiro lugar, eu não sou 100% fã, tenho minhas relevâncias e altas relevâncias, mas eu gosto da Simone Tebet. Simone. Ela já veio aqui, inclusive. Eu gosto muito da Como Simone. pessoa, a gente conhece. E a semana passada... O João Vilaverde veio. Que é o segundo nome dela. Exato. E vou te dizer uma coisa. Eu fui num evento na GV para pouquíssimas pessoas. Era um evento bem restrito. Fui convidada. E me chamou muito a atenção na forma na qual ela traz a presença para aquilo que ela defende. Que é as rotas, novas rotas. E a sinceridade dela. Sinceridade. Eu vejo sinceridade. Exato. Sobre aquilo que é possível e sobre aquilo que não vai ser possível ser feito. Eu acho ela sincera. Olha, desse jeito não tem como. É uma frase que ela fala que te pega pela sinceridade, pela honestidade. E uma mulher, gosto de ver uma mulher na frente. Acho que ela é um nome... Eu tenho algumas ressalvas, acho que mais pelo passado dela em relação ao Mato Grosso do Sul, ao pai, mas acho que é um excelente nome quando a gente pensa em mulher. Você sabe que tem uma curiosidade, acho que eu já comentei com você. Eu na vida eu construí 3 usinas, né, com o Luiz Biagi de sócio. E na do Mato Grosso, era em Rio Brilhante, agora virou Nova Alvorada do Sul, emancipou, né? Uhum. O pai dela foi na inauguração, o pai era o governador, Ramsteb. E ela foi junto. E ela era criança? Ela era uma adolescente. Não era criança, ela tinha acho que 13 ou 14 anos. Ela não vai lembrar, mas eu lembro. E bonitinha, já era bonitinha. Era bonitinha. E você? Bom, eu acho assim, o cenário que está atual, acho que o presidente tem perdido popularidade um pouco. Acho que algumas medidas, não diria manobra no sentido negativo, mas algumas medidas de conversar talvez com uma classe média, né? Então ampliar ali a faixa do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é onde está concentrando talvez uma reprovação. Acho que tem chances, não consigo ver outro nome senão o atual presidente Lula. Acho que ele é um nome forte da centro-esquerda, da esquerda, né? Acho que, como a Fernanda falou, é centro-esquerda porque ele conversa bem com o centro-esquerda e bem com a esquerda, né? Então, gosto das sugestões da Fernanda, mas o que me preocupa é que, apesar de, assim, tento ser muito positiva com uma reeleição, né, do presidente Lula e de uma pauta alinhada mais ao social, à esquerda, né? Mas a gente tem visto um fenômeno muito de extrema direita no mundo todo, então
quando eu penso em próximos candidatos, infelizmente me vem mais uma pauta que está em desalinhamento a mim, tá? Então eu falo infelizmente nesse sentido, eu não estou julgando ali necessariamente a competência, mas eu acho que, assim, fortes candidatos, o governador Tarcísio, acho que ele vem... Mas você acha o Tarcísio... minha opinião, eu não acho ele de extrema direita. Poxa, eu acho que vocês estão esquecendo do principal. A política de segurança dele é uma avassaladora, devastadora, mata preto e pobre enlouquecidamente. Ele é de direita. Ele não é só de direita, como ele é de extrema direita, e eu diria que ele é mais até que o próprio Bolsonaro. E agora tem uma coisa, ele é fortíssimo. Ele é forte. Ele consegue conversar também. Eu acho a gente tá precisando de diálogo. Eu acho assim, a gente precisa de uma pessoa que consiga conversar. E ele conversa com a classe média, eu acho. Mas que não mate as pessoas pobres, né? Acho que esse seria o principal ponto de divergência dele. E aí eu acho que outro candidato ali que eu enxergo talvez com apoio forte, a esposa do Bolsonaro, a Michele. Assim, eu acho que ela é um nome forte para ser lançada, mas eu acho que em 3 meses de campanha se destrói. Concordo. Ela ela não resiste 3 meses de campanha. Eu acho que ela é um pouco que sustenta uma imagem ali que o Bolsonaro ali, acho que ele foi se queimando um pouco aí nessa finaleira aí. Ela ainda não respingou nela, na minha opinião, assim. Não sinto que respingou nela. Ela tem o sobrenome Bolsonaro, que ainda... Exato. E ela tem a representação do que é essa extrema-direita conservadora, né, alinhada aos valores, né? Então, acho que ela... Deixa eu fazer um registro aqui, eu tenho obrigação de fazer. Claro. Subrepeticiamente, né? Esse canal, de alguma maneira, tenta veicular 3 candidaturas subsidiárias que não são essas. Tenta. Eu estou explicitando de forma muito honesta. Marco Antônio Villa, alternativas lançadas aí. E nós aqui, de alguma maneira, né? Tá certo? Aldo Rebelo. Ok, o Aldo. Aldo Rebelo, que é um nome interessantíssimo. Não sei se... Talvez até mesmo para vice. E a Simone. Legal. A Simone vai surpreender, ou encabeçando, ou sendo vice do próprio Lula. Professor, você não é o primeiro a me falar isso. Quer dizer que tá tendo um burburinho forte. Você sabe que onde a fumaça, fogo. Ela é um nome muito forte. Ela é um nome muito forte para vice do Lula. Sim, acho que é uma chapa interessante. Porque o Alckmin, de novo, de vice, né? E o Alckmin também não tenho nada contra ele. Claro. Mas o Alckmin tem aquela de... Ele vira quando o cara morre, entendeu? Então fica um negócio meio... Posso fazer um adendo? Eu acho que até a Simone seria uma boa... A Simone entrando como vice do Lula, o Lula teria mais chances. Eu vou te explicar por quê. Na eleição passada, por isso que o risco do Tarcísio... Vamos falar sobre o risco. Talvez o Tarcísio seja um nome muito forte. Quando eu falo que ele conversa com todo mundo, vamos fazer uma análise da última eleição. A gente tinha o Lula, tinha o Bolsonaro, e a gente tinha uma rejeição muito grande ao Bolsonaro. Sim. Se você pegar a diferença de votos, são os eleitores da Simone, que foram para o Lula. Só que assim, os eleitores da Simone, a não ser que tenha mudado, eles não são eleitores do Lula. Então assim, esse meio aqui... O Tarcísio conversa com o eleitor da Simone. Então, assim, uma das soluções, talvez, que teria para o Lula seria colocar a Simone junto com ele, porque senão corre um sério risco desses eleitores da Simone. É isso. Ó, eu vou dar um exemplo pelo meu sogro, tá? Meu sogro adora a Simone Tebet. Ele é do Mato Grosso, inclusive. Então, ele votava nela desde o Mato Grosso. Ele veio para São Paulo. Aí, quando chegou na eleição, você vai votar em quem, cara? Ele falou assim, eu vou votar na Simone. E ele odeia o Lula, tá? E aí no segundo turno ele votou no Lula. Por causa da Simone. Então ele é um dos eleitores da Simone que migraram pro Lula. Agora, quando você tem o eleitor da Simone foi quem definiu a última eleição. O eleitor da Simone é um cara que ele não é um cara nem de esquerda nem de direita, ele é um cara de centro. E o Tarcísio, se você olhar aí nas matérias, tudo, é um cara que ele conversa com uma parte dessa galera aí.
Entendeu? Então talvez a Simone seria uma boa... eu não acho que o Tarcísio converse tanto com essa galera. Eu Tem acho que ele muita conversa gente- muito com o voto do próprio Bolsonaro. Não, mas ele tem um capital, Fernanda. Tem, porque a gente, até vendo em matérias, tudo, ele conversa com uma galera. Agora- Não com todo o eleitor da Simone, não com todo, mas ele pode tirar uma fatia da Simone aí, Não, ele se é um nome- continuar a falta de popularidade. Ele Tem é um muita nome- coisa pra acontecer até lá ainda, né? Ele é um nome forte, não tenha dúvida, mas falta ainda mais de um ano. É, muita coisa E pode não, e acontecer. ele vai derrapar. Daqui para lá ele vai dar. Já A começou. segurança mesmo que a Fernanda citou Já aqui é uma começou a coisa que tá derrapar. queimando Não, muito. o que aconteceu, eu não sei se vocês chegaram a ver Sim, sim. a polícia, né, Sim, fazendo sim, gesto nazista, queimando. Sim. Eu acho que, Isso pode queimar muito o filme dele também. Ele vai derrapar. Até lá ele vai dar mais Concordo com o Acho que senhor. o que trazia, assim, essa força dele é ele... vou prometer que eu vou privatizar a Sabesp. Vai lá e faz. Bater bastante martelo ali na B3. Então, assim, ele tá cumprindo o que ele tá falando. Não tô falando se é bom ou não, tá? Sim. Tô Agora, falando cá enquanto entre nós, política. cá entre nós. Tudo bem, bateu o martelo na B3 e tal. Que cena Mas ridícula. Mas bater daquele jeito ali... Não, foi lamentável, ridículo. Pô, pode bater com força, com esse... Mas ele bateu ali é simbólico. Eu Simbolicamente, estudei semiótica, né? Aham. Aquilo ali, entendeu? Não precisava. É um primata. Não, aquilo entrega. Uhum. Aquilo entrega a coisa. Mas eu gostei desses. Eu tinha esquecido do João Campos. E depois vem de uma tradição, né? Brincadeira. O João Campos vem de uma tradição. Ele tá crescendo muito, né, professor? Se você for ver as pesquisas para governador em Pernambuco, ele tá muito à frente da governadora. Ele sofre uma... Exatamente, eu ia falar disso. Essa competição dele com, com a prima. Com a Lira, né? Isso, exatamente. Não é bom para ele lá em Pernambuco. Aqui não chega a afetar. Mas eu ia... Isso falha minha. Você falou, você graduou na PUC, né? Você graduou na Estadual de Maringá. Estadual de Maringá. Junto com a professora Eliane Araújo. Ela foi minha professora. Que ela acaba de entrar. Nós fundamos, o Bresser fundou, mas nós estamos juntos. Hoje é a principal revista de economia política da América Latina. Mérito todo do Bresser e depois do Nakano. Nakano depois saiu. Desde 81, de forma ininterrupta, nós temos a REP e hoje é a principal revista de economia da América Latina. Sim. E a semana passada ela foi guindada ao conselho editorial. Ela foi minha professora em Maringá. Ela é uma menina de vale ouro, aquela menina. Impressionante. Eu faço... Ela foi tua professora. Ela te orientou? Ela não me orientou. Fiz orientação com outro professor em Maringá. Quem você fez? Ele chama Antônio Carlos Assunção. Acho que... Eu não conheço. Pelo menos não estou lembrando. Não. E agora aqui na GV, o Bresser é meu orientador, né? Então, você é orientanda do Bresser? Eu sou orientanda do Bresser. Que maravilha. E você está indo nas aulas de quinta? Eu já acabei as aulas, professor. Agora eu tô só terminando de escrever para apresentar. A quinta agora vai ter aula. Vê se você vai lá e eu vou também para homenagear o Bresser. Mas quinta da próxima semana? Eu acho que Ou amanhã? Não, amanhã não sei por causa do feriado. Mas o senhor me avisa no WhatsApp? Te aviso. Combinado. Me cobra. Cobro. Porque eu fiquei de ir. Ele falou, Zé Márcio, você ficou de ir. Eu tô enrolando ele. Eu vou, com certeza. Ele dá com o Nadal, com o Alexandre Abidal. Alexandre Abidal. O Abidal também foi meu professor. Que é uma gracinha dele, maravilhoso. Ele é cientista social. Eu dividia com o Bresser, dividi durante 20 anos, sei lá. Essa matéria? Essa matéria. E a matéria que é Estado de Desenvolvimento. Estado de Desenvolvimento. Essa matéria. E depois eu fiquei velhinho, aí nós colocamos porque o Bresser é um garoto, adolescente. Não, ele tem mais energia do que todos nós juntos, né? Eu sempre brinco. 90 anos, que maravilha. E a memória dele é melhor que a minha. Que maravilha você orientando a dele. Eu não sabia. Orientando a dele. Eu chamei vocês duas pelo desempenho no Mangaba. Tá vendo só? Eu nem sabia, tá? Então agora você corroborou que a minha decisão. Chegou, pessoal? Não. Vai lá, dá um alô que às 9 horas eles ficam tranquilos e entram. A gente estava falando aqui sobre a inflação, né? E algumas propostas, baseado também na matéria da Fernanda. Fernanda, na matéria você fala que talvez uma das... Poderia ajudar, me corrija se eu estiver errado. Claro. Seria um imposto sobre a exportação, não é? A gente cita diversas medidas nas quais a gente poderia olhar para a inflação de alimentos além da taxa de juros. Porque o que eu disse no artigo é que a taxa de juros já está
contracionista o suficiente, ou seja, ela está alta o suficiente, e que a gente precisa olhar para a inflação de alimentos, porque normalmente é uma inflação temporária, que você pode ser pela mudança climática, pode ser pelo câmbio, tem esses diversos fatores, e a gente olha para outras coisas que a gente pode fazer. E uma delas que foi feita já em outros países é as taxações sobre as exportações. Sobre as exportações. Que é o seguinte, o agro do Brasil, ele é muito voltado para as exportações. Como a gente poderia olhar para o nosso mercado interno também? Então, que você utilizasse uma parcela dessa produção do Brasil para o nosso próprio mercado e não só tão voltado para o mercado externo de exportações. Então, seria uma maneira da gente dar uma melhorada. Inclusive, tem um estudo da IBRE, da própria FGV, essa semana, falando sobre isso. Tem um economista que eu gosto muito, o Braulio Borges, e ele fala sobre quais outras maneiras a gente pode olhar para o nosso agro para que ele também olhe para a nossa demanda interna, além da demanda externa. Você sabe que uma coisa, eu vou falar, elas sabem disso, mas o Edu talvez não. Se você quiser saber se um policy maker, ou mesmo um presidente, vamos ficar um policy maker, se ele foi bem, você olha 2 quesitos. O máximo de crescimento que ele garantiu ou ajudou a garantir, sim, com o mínimo de inflação. Aí eu tive um pouco de sucesso na minha carreira. Um pouco, né, professor? Um pouquinho, não. Porque eu tive a sorte de me debruçar quando eu li o livro de 63 do Rangel. Eu não li em 63, eu tinha 8 anos. Li bem depois, né? E comecei a me interessar pelo tema da inflação. Aí eu ajudei de forma muito subsidiária, quer dizer, os caras da inflação inercial é o Bresser, é o Nakano, é o Pércio, e o Chico Lopes e o André Lara Rezende, e o outro grupo mais ampliado. Mas o fato de eu me debruçar teoricamente e empiricamente sobre o fenômeno da inflação me ajudou tanto é que eu organizo aquele livro Inflação Inercial, Teoria sobre Inflação e o Plano Cruzado, né? E o outro tema interessante é a questão do crescimento, né? Sim. O crescimento estrito sensu ou mesmo ampliado a questão do desenvolvimento. Que essa eu estudei muito, mas não escrevi quase nada, me arrependo. Porque eu fiz o trade-off, de vez de escrever, como o Bresser, é que ele é um monstro, né? De vez em escrever, eu falo, putz, eu vou ler então. Professor, eu vou ler filosofia, eu vou ler. Eu já ouvi muitas pessoas falando que o senhor peca em não escrever tanto, em saber tanto e não publicar. É verdade, mas o que eu vou fazer no tempo que me resta, foi bom você falar isso. Eu vou, a partir agora de maio, é verdade, a partir de 1 de maio, que é o dia que nasceu o Delfim. Eu, a partir de 1 de maio desse ano, eu me prometi para mim mesmo, aliás, aceito coautoria de gentes brilhantes, tá? Já ia Por puxar. Me pega no meu pé. Estamos a aqui. partir de 1 de maio, eu prometi para mim mesmo produzir um artigo por mês. Por favor. Ou acadêmico, ou jornalístico, Legal. ou para texto para discussão. Vocês me ajudam? Vamos fazer? Com certeza, vamos montar fazer esse uma- grupo. Tá tá registrado. registrado. Vocês Tá registrado. não corta essa parte. Agora, eu tenho uma vaidade de dizer o seguinte: nesse livro, Inflação Inercial, Teoria sobre Inflação e o Plano Cruzado, tinha o The End of Big Inflation, o final de 4 hiperinflações do Thomas Sargent. Aí descobri o telefone dele, tinha que pedir autorização para entrar no livro, né? E ele é gozador, era gozador, depois não sei se ainda é, deve ser. Ligo para ele, falou, professor, o teu artigo é muito interessante e tal, papapá. E ele, gozador, falou, por que você acha? Né? Tirando um sarro, por que você acha que é interessante? Não, o programa de pesquisa de vocês é muito importante, expectativas nacionais, né? Quiçá ainda ganhará prêmio Nobel, isso ainda vai dar prêmio Nobel. Exagerei, né? Para obter Claro. Exagerei. Isso foi em 87. Não é que eu tinha o e-mail dele, papapá. Não é que passou, eu preciso emoldurar isso. Eu vou emoldurar, vou mostrar para vocês. Aí o homem ganha o prêmio Nobel. Que ano que ganhou o prêmio Nobel? Vê para mim, Thomas Sargent. Eu acho que foi, não sei.
Mas 20 anos depois da minha profecia, o homem ganha o prêmio Nobel. E 2 meses depois dele ter ganho o prêmio Nobel, pá, aparece no meu, que vocês vão ver, aparece no meu e-mail da GV, ele fazendo, pô, você, hein? Poucos, né? Pouco. Aqui nos Estados Unidos, ninguém acreditou nele. Você não acreditou? Faz lembrar a música da Kelly Key, né? Agora Baba, Baby Baba. Eu acreditei. Eu estou falando de que o tema da inflação é um tema interessante. A gente vai escrever um artigo sobre inflação. Combinado, professor. Em maio. Agora, fechado. Vamos se aproveitar do que você já fez para o GGN, tá? Combinado. Tô procurando aqui ainda, professor. Thomas Sargent. Não é Sargento. Deixa eu procurar aqui também. O Nelson Sargento me ajudou a responder. Eu tive um casamento de quase 50 anos. Aí os alunos da PUC diziam, professor... 2011. 2011. Então, veja, 87 é a profecia. É em 2011 mesmo. Então, deu quantos anos? 13 com 11, 24 anos depois. 24 anos depois. A profecia se cumpriu. E o cara reconheceu. Isso é... Fiquei 2 dias assim. Caraca, preciso emoldurar isso aqui. Eu já imprimi. Foi uma premonição, praticamente. Premonição. Mas desculpa. Isso. Professor, aproveitando que você está aqui, né? O professor, como a gente disse, é uma pessoa relevante e tal. A gente sabe, né? Ele é humilde até demais. Sentiu a força das meninas? Sim. Deu para sentir, né? Sim. A gente sabe que ele teve muito contato com a equipe que criou o Plano Real, né? Ele disse pra mim que não, mas é mentira dele, que eu já pesquisei. Eu era office boy de luxo. Ele despachava no gabinete. Levava os papéis. E aí, assim, a gente antes de você chegar, a gente tava falando sobre a inflação mesmo, né? Eu até me coloquei no papel aqui do cidadão, porque os economistas, o senhor, a gente que, né, estuda um pouquinho, a gente sabe que tem muitos fatores que levam à inflação. Mas pro povão, o povão quer comprar comida e viver bem. Então, a primeira pessoa que o povo culpa é o governo. Acabou. E aí, falando do Plano Real, antes do Plano Real, eu vivi essa época, o Plano Real foi assim, é considerado até, se eu estiver mentindo, um dos maiores planos da história do mundo, né? Não, se os meninos fossem... isso o Delfim fala. O Bresser também fala. Mas o Delfim e outras pessoas, né? Mas o Delfim fala tá no livro Conversa com o Economista. Se os meninos, ele fala, fossem ingleses ou americanos, os meninos é o André Lara e o Pércio. Já teriam ganho o prêmio Nobel. Ah, com certeza. A gente ia no mercado, você virava as costas, vocês não pegaram nessa época, né? Não, mas era muito criança, né? Hoje o pessoal conta, não é mentira. Mas faz a máquina, o cara tava com a maquininha aqui, ó. Você tava comprando aqui, o cara tava aqui. Quando veio o Plano Real, isso acabou. Não, mas e aí a pergunta é o seguinte, antes da pergunta, só homenagear o Keynes. O Keynes tem uma definição jocosa de inflação acelerada ou hiperinflação. Vocês conhecem essa daí? Não. Hiperinflação é o seguinte: você chega na choperia, pede 2 chopes. O segundo você toma quente, mas você pelo menos garantiu o preço. Porque o intervalo do reajuste é muito violento. Mas teve uma coisa interessante, que as experiências hiperinflacionárias da Alemanha dos anos 20, né, ensinou. Porque a inflação acelerada, a hiperinflação, traz em si mesmo o germe da sua própria destruição. Exato. Não é? Então você tem intervalos de reajuste que vão se reduzindo, aí passa a ser mensal, passa a ser semestral, passa a ser mensal, passa a ser semanal, depois passa a ser diário, depois passa a ser horário, não é? No intraday, né? Hã? No intraday, né? Já passa. E aí, se você tiver reserva, é da tecnologia, você fixa o câmbio, tá certo? Claro, tem que criar uma nova moeda ou não, enfim. Claro. Mas você, se você tiver câmbio... Por que o cruzado não deu certo? Porque não tinha reserva. Não tinha. Quando os agentes viram, os agentes relevantes viram e falaram, tá bom, com essa reserva... Cadê a reserva? Com essa reserva? Puta, todo mundo segurou carne no campo, gado e pau e estourou. Exatamente. Lá no Plano Real, tinha reserva suficiente. Bom, também teve a pedagogia dos próprios policymakers e a pedagogia dos agentes, né? Aprenderam. Sim, porque aprenderam com os planos. O governo Itamar, né, professor?
Mas você ia fazer uma pergunta, A questão eu ia fazer um adendo na tua pergunta, vai. Tá. Não, a questão é assim, a gente estava até debatendo, a Fernanda, eu li a matéria dela, né? E ela dá algumas opções também e tal, sobre o que se poderia ajudar. A gente está numa situação de inflação complicada. Aí a pergunta, eu já fiz a gente já debateu sobre um pouco isso, mas eu gostaria de ouvir dos três. Assim, a pergunta do cidadão. Tá, mas O que vai salvar a gente? Veja só. É possível, você está falando a pergunta do cidadão. É concebível, até respeito ele, mas eu não resisto e vou fazer uma crítica contundente. É possível um cara que foi presidente do Banco Central, aliás, foi importante, junto com o Sérgio Verlang, na colocação da política de metas, né? Uhum. Foram eles que colocaram. É possível um cara falar... Ele falou mesmo que deve se congelar 5 anos o salário mínimo. Vou corrigir, 6. São 6 anos, São professor. 6. 6 anos. Sim. É possível. Aí corrobora aquilo que você falou, tá? Uhum. Que o que comanda é o capital. É o capital financeiro, tá? Quando você estava falando isso, eu lembrei exatamente. É possível um cara falar isso? Inconcebível. Armínio Fraga. Falou isso. É assustador, é quem paga a conta. No fim do dia, quem vai pagar a conta, né? 6 anos congelar o salário. As consequências para os despossuídos de um congelamento por 6 anos. Vamos congelar o salário mínimo por 1 ano. E além disso, ao ler a matéria, a entrevista dele inteira, se eu não me engano, foi pro Estadão. Não tenho toda certeza, mas acredito que tenha sido. É sempre o corte em cima do mais pobre. O SUS é muito criticado, que o Brasil é o único país que fornece 100% saúde pública. E que bom, isso deveria ser considerado um milagre, não do jeito que eles põem. Fala sobre a Previdência e fala sobre, se eu não me engano, a educação também. Você não vê ele falando sobre super salários, emenda parlamentar. Então, assim, é difícil esse posicionamento, né? De que você vem desse liberal, sei lá, esse liberal que sempre corta do mais pobre. Isso, você congelar o salário mínimo por 6 anos, o quão é devastador em cima do trabalhador. Por isso que eu achei bárbaro. Bom, sou fã dele, mas a entrevista e o debate recente do Fernando Haddad com alguns jornalistas, né? E como ele coloca de forma muito clara e pedagógica a opção pelos despossuídos, né? Uhum. Nessa nova proposta de tributação, né? Então, da isenção até mas isso vai custar. Sim. Vai custar a candidatura dele. Isso você não tem a dúvida, né? O que eu acho mais triste da isenção do imposto, da isenção até R$5.000 do imposto de renda é que o projeto dele em si é muito bom, principalmente em relação aos mais ricos e tributar super ricos. Não tenha dúvida que nós precisamos fazer isso. Mas não sei se o senhor já viu, professor, mas que os líderes da oposição já estão desmantelando todo o projeto dele e o governo vai perder uma base de arrecadação altíssima em cima do que eles vão deixar de tributar em cima dos mais ricos. Muito difícil essa forma de governar no Brasil hoje, né? Muito. Mas eu ia fazer só um comentário quando negócio de 2026, que vocês registraram muito bem, que não tem outro nome, é o Lula, e ele vai ganhar? Sim, com certeza. Mas se eu fosse ele, não corria o risco. Porque se eventualmente ele não ganhar, porque tem o risco de não ganhar, que é baixo o risco hoje. Sim. Mas nós estamos há 1 ano. Claro. Mesmo com o cenário atual, você acha que ele ganha? Se continuar esse cenário agora... Eu acho que se fosse hoje a eleição, ele ganharia. Ele ganharia. Mas se eu digo, se ele perder, ele está com 79. Ele não vai ter chance de voltar depois e tal. Ele praticamente ganhou 5 vezes, né? Ele é o mais importante político de longe da história política do Brasil. Com certeza. Né? Então, eu não correria o risco de manchar a sua bibliografia? Manchar a biografia. Manchar. E também aproveitar, porque da vida, a gente só leva a vida. Da vida, a gente só leva a vida que a gente levou. Uhum. Eu, por exemplo, quando vocês falaram, né? E é verdade, eu praticamente escrevi pouco e tal. Mas eu fiz o trade-off. Vou ficar escrevendo, eu vou viajar, eu vou ficar um período na Itália, entendeu? Sim. Então eu levei um vidão, porque da vida a gente só leva a vida que a gente levou.
O Lula poderia, ele está com 70, vai fazer 79 em outubro, não é isso? É exatamente isso. Tá, que Deus dê para ele 90, mas não sei se vai ter igual o Bress. Mas 85 igual ao meu pai, vai. Quero que ele viva 100. Mas ele tem 6 anos. Curta os 6 anos. Esse menino sofreu a vida toda. Com certeza. Curta os 6 anos com a amada da vida dele. Vai viajar, Sai de férias. Sai de férias. Tô falando besteira? Não, eu no lugar dele eu faria isso. Será, professor, se você Assim? for pensar que só tem o seu nome? Não, tem a da Simone, tem a do João Campos. Mas você acha que eles ganhariam em 2026? A Simone É mais provável. A Simone compondo com um nome, ou ela na cabeça, ou ela. Vocês vão ver aí, no artigo do Delfim, bom, lá no Delfim a gente fazia discussão de livro e fazia articulação política. Uhum. Eu sou bom de bastidor desde a eleição do Tancredo. Depois não é aqui, entrevistados são vocês. Mas aí, Delfim, estou preocupado. Se os meninos não somarem, vão perder. Ô, Rego, você tem razão. Você traz os meninos aqui? Eu falei, trago. E aí liguei para um, liguei para outro, tal. Aí falei no Delfim, né? No escritório do Delfim, não é na minha baia na GV, é no escritório do Delfim. Aí eles foram. Mas daí eu chamei-os sem consultá-los e sem consultar o Delfim, porque vai passar despercebido, né? Que foi ideia minha. Chamei o Mário Sérgio Conte. E o Mário Sérgio Conte, mas pode ir? Pode. Mas no escritório do Delfim pode. Fala, não, a laje não é minha, mas a feijoada quem está pagando sou eu. Pode vir, né? Lembro da Anitta, daqueles negócios, aquelas feijoadas na comunidade. Pode vir. E aí ele fez um artigo, né? Delfim, Rego, Brescia, chamei tentando uma chapa única para ganhar. Sim. E iniciativa do Zé Márcio Rego e tal. Não deu. Se eles tivessem ouvido a mim e o Delfim, e não importa, um na cabeça, teria um ganho do Bolsonaro em 2018. Se o Ciro fecha com o Haddad, não importa se é na cabeça ou de vice, teria um ganho. Teria um ganho. Perdemos. Entendeu? Agora nós precisamos pensar aqui, nós precisamos pensar, se porventura o Lula não for. Se ele for, tira o Alckmin, até ele já dei uns palpites pro Alckmin e eu gosto do Alckmin, mas não dá, agora tem que ser a Simone. Chega do Alckmin de vice. Acredito que sim, professor. Chega do Acho que o Alckmin é um bom ministro. Faz um excelente papel. É um cara que está fazendo um excelente papel. Não, e ele tem o seguinte, ficha limpa, né? Sim. O Alckmin é ficha limpa. Você ia fazer uma pergunta e interrompe. A gente está chegando perto do final já, tá, mas vamos resumir algumas coisas, porque um dos assuntos que elas colocaram... Mas elas vão voltar, viu? Sim. No máximo de 60 dias eu quero vocês de volta. Sim, seria bom. Claro, tem muita coisa. Já eu prometo vir desde o começo, nem que eu estivesse fazendo um empréstimo no FMI. Tá combinado. Tem muita coisa até aqui na sugestão delas que a gente não vai conseguir falar, mas eu vou fazer colocar dentro de um resuminho aqui sobre o SUS e sobre como o ministro da Economia conseguir trabalhar, né? A gente falou de muita coisa aqui. Sobre o SUS, claro, para mim, assim, é um padrão melhor do mundo, tem sim seus problemas, mesmo porque toda a verba, durante toda a história do SUS, não foi toda a verba destinada que o SUS merece. Imagina se tivesse a verba que o SUS teria que ter. Sim. Então seria, né? Você pega os Estados Unidos hoje, você quebra um braço, você gasta 300 mil dólares. Não, mas essa pergunta é a seguinte: a dificuldade do ministro da Economia de poder trabalhar dentro de um sistema, né, difícil, porque assim, eu estava ouvindo hoje sobre o piso, né? O piso da saúde e da educação, se continuar do jeito que está, em 2027,
não vai ser possível mais administrar saúde e educação. É que o problema do piso, Edu, é que ele é teto. Ele não é piso. Tem o piso e o teto. Aí, deixa ela falar. Ele não se comporta como piso. Piso é a partir daquilo. Sim. O piso hoje é teto. É teto. Então, aí mas quem elaborou foi o próprio Ministério da Fazenda, né? Então, o comentarista falou assim, ó, uma das soluções que o governo não quer mexer é o teto. Não é? E aí até assim... Pode ser até que é uma solução certa, porque não mexer no teto e não poder investir na saúde é impopular. Então o governo não tá pensando aí em eleição. E a outra coisa que não se pode mexer, que vocês citaram aqui, é uma verba de 54 bilhões de emendas parlamentares. Sim. O que daria para fazer com o SUS com 54 bilhões? Então assim, como governar? Como o ministro da Economia tem uma política para ajudar a população, se você tem que estar comprometido... Sim. Com 54 bilhões de emendas, aí por isso que volta na comunicação. O povo não vê, não sabe disso. Então qual a solução a gente teria para isso? Uma das preocupações dessa sociedade brasileira do progresso da política, até um plágio da SBPC, porque eu estou pondo o Renato Giannini, que está saindo agora, para startar. Depois nós vamos pôr umas meninas brilhantes assim na presidência. Mas é uma preocupação... Porque o presidencialismo de coalizão é uma merda. Tudo bem, viabiliza, mas é uma merda, né? Então nós vamos pensar... É que no Brasil a gente está além do presidencialismo de coalizão já, né? Virou, acho que... Virou uma prostituição parlamentar. Obrigado. Virou uma suruba geral. Eu não conseguiria falar virou isso, uma suruba geral. Então nós precisamos pensar formas de... Porque não dá, entendeu? O Lula é obrigado a se compor. Sim. Não só o Lula, os outros governos anteriores também. Tem um compromisso para mim eu acho um absurdo essas emendas parlamentares. Eu acho assim, eu queria saber a opinião da Gabi primeiro, depois da Fernanda. E essa Tem solução, Gabi? Vou te botar na sinuca de bico aqui. Você que é economista, vocês duas, depois da Fernanda. Tudo tem. Vai lá, Gabi. Tem solução, Fernanda? Tem solução, Gabi? Eu acho que é muito injusto a gente colocar ali a culpa na agenda do Ministério da Fazenda atual. Acho que a gente tem, só elucidando um pouco do passado, o SUS ele nasce ele nasce concomitante na Constituição de 88, né? Então, quando eu concedo o direito de saúde e educação para todo mundo. Então, um bem universal, ali não um processo de redemocratização brasileira. Então, a gente sai de uma ditadura militar e, alinhado a uma pauta ali bem de esquerda, de redemocratização, a gente concede isso. Eu acho que a gente tem sim o problema do piso ser um teto, né? Então, um piso de gasto é o mínimo, mas eu posso gastar mais nessa área. A área da saúde, quando você tem um gasto, aí você tem bastante estudo econométrico, que demonstra que, de certa forma, ele tem seu gasto na saúde hoje, então ele é literalmente um gasto, né? Você tem a sensação que você está só desembolsando, mas ele é um investimento de longo prazo na produtividade, né? Então, uma vez que eu melhoro as condições de saúde da população, aí até pela ótica marxista, do que gera valor é a mão de obra, a força de trabalho, né? De certa forma, eu melhorando isso, eu melhoro a minha geração de valor, eu continuo minha economia. Então, olhando isso do abstrato. E o que a gente tem muito, assim, que olhar não é só essas discussões, que eu acho que elas estão muito na frente, de forma, às vezes, tratada com muita retórica velha, e a gente tem muitos estudos na área de economia da saúde, como, por exemplo, do Oker Reis, que mostra que a isenção fiscal que eu dou para a operadora de plano de saúde, se eu parar de dar essa isenção fiscal, eu vou ter investimento bilionário direto na área da saúde, na saúde pública. E hoje a gente tem, assim, uma saúde construída sim, um sistema de universalização muito similar ali ao que a gente tem os modelos franceses e da Inglaterra. É algo que eu falo, meu partido é o SUS. Então, onde tiver o alinhamento de investimento ao SUS, eu acho que eu vou estar, né? E você tem hoje uma financiarização e uma estrangeirização da nossa saúde. Então, você tem toda a razão. Estou lembrando aqui, ele até era meu amigo.
a fortuna, ele morreu cedo, falou, Zé, eu agora vou curtir a vida, né? Que ele tinha vendido a 1000 para o grupo, o Edson era meu amigão, Edson de Godoy Bueno. Até levei ele na Casa do Saber, acho que umas 2 vezes. E ele dizendo, agora eu vou curtir a vida. Bom, passou 4 meses ele jogando tênis, teve um ataque cardíaco. Agora eu estou dizendo, ele é até meu amigo, como é que se concebe uma fortuna como a dele, não é? Num sistema desse. Tem alguma coisa errada, né? Exato. Mas, Fernanda, responde que você está com problema de tempo, né? Tem solução, Fernanda? A minha visão é um pouco menos técnica do que a da Gabi, até porque eu não sou dessa área da saúde, mas eu sempre me faço uma pergunta que acho muito pertinente. Por que cortar da saúde? Por que cortar da educação? Acho que o nosso orçamento e, inclusive, esse teto de gastos enfim, o arcabouço fiscal, né? E que o teto de gasto horroroso, mas vem desse arcabouço fiscal, eu penso que a gente tem que olhar não para cortar a saúde, não para cortar a educação, mas sim para a gente olhar para esses gastos dessa maneira que está sendo feito no governo. A gente tem que buscar uma otimização, uma melhoria desses gastos. E com certeza não é cortando do mais pobre, cortando de quem mais precisa, que com certeza está ligado com educação, está ligado com saúde. Então eu vejo assim, talvez a solução, não sei se eu tenho. Se eu tivesse, acho que eu nem aqui estaria. Obrigado, Edu. Agradecer primeiro as meninas. Obrigada a você. Pedir desculpa Obrigada, se Edu. Alguma pergunta deixou vocês desconfortáveis. Não, mas a gente tem mas que essa é a ideia do podcast. Exatamente. É assim, o podcast está abrindo muito o debate, sabe? Sim. E eu acho que, a minha opinião, o debate, ele abre a mente de todo mundo. Eu estava até falando para elas, professor. Hoje eu me considero um cara de centro, já fui muito de direita. Mas hoje me considero um cara de centro. Mais um ano você vai ser E assim, a gente está trazendo os economistas. Pede desculpa a você, que você atrasou 40 minutos, né? Você. Sim, desculpa ao estúdio aqui, porque nós atrasamos hoje 40 minutos. Você que atrasou, eu cheguei na hora. E viu, professor? E aí eu tava falando para elas que tem muita gente recebendo aqui, tendo contato com muita gente que o senhor tem trazido, tanto de direita como de esquerda. Esse país tem muita gente preparada dos dois lados, então tá na hora da gente conversar mais. Essa sociedade aí é uma boa ideia para abrir isso também. O debate, que nem a Fernanda colocou a ideia dela, todo mundo colocou. Pegou. Ela nem tá constituída formalmente. Pegou, eu estou arrumando agora uma sede para ela, vai ter uma sede. Sim. Uma sede simplesinha, mas vai ter sede própria. Legal. Acho que o debate tem que ser aberto. Eu acho que, na verdade, isso é o que a gente está, como povo brasileiro, como cidadão brasileiro que ama esse país, a solução não é ir embora. Então, agradecendo a todos que estão em casa, não se esqueçam de curtir, compartilhar, ser membro do canal. Professor, em breve nós vamos ter novidade para os membros. Já temos membros lá, viu, no canal. Só que o membro precisa ter algum material exclusivo. Nós ainda não fizemos. Estamos lá, acho que com 8 membros no canal. Então, em breve nós vamos ter novidade. Curta, compartilhe. Obrigado a todos. Obrigada, Edu. Obrigada, professor, pela conversa. Edu e professor, posso só fazer um jabazinho aqui? Deve. Porque, como acho que vai ao ar numa janela de tempo, o mestrado da PUC está com inscrição aberta. E quem Isso, muito bem lembrado. O mestrado da PUC. E ver com a Rosa, porque a Rosa falou, Zé, vamos fazer uma homenagem igual para você lá na PUC. E aí, também ela foi recente, tá? Eu tô cobrando ela em público. Ajuda a definir que data vai ser, tá bom? Pode deixar. E eu vou levar um economista argentino importantíssimo. É só dependendo da data que vocês vão dar. Fechou. Para fazer o AUE, né? Tá, eu me comprometo. Hagamos lo posible. Pronto. É isso, com essa frase obrigada. Do nosso professor José Márcio Rego, terminamos aqui mais um episódio do podcast Conversar. Até o próximo episódio.